Pessoal, eu queria que o jovem estivesse orando, depois Samuel vai fazer a leitura para a gente discutir já em cima da quinta lição. É muito interessante essa lição e é muito pertinente, lutando contra a ansiedade. Vamos lá, irmão Jovem, por favor. Meu eterno Deus, nós te louvamos, te exaltamos, Pai. Te rendemos graças pelo teu cuidado em nossas vidas, por tudo que em meio a todas essas lutas o Senhor tem nos proporcionado. Nós te rendemos graças, Pai, em nome de Jesus. Que no dia de hoje nós possamos usufruir, Senhor, de mais um momento onde podemos meditar e aprender na tua gloriosa palavra. Sei com o pastor José Maria, nos ajuda nesta noite a aprendermos e, sobretudo, praticarmos, Senhor, a verdade da tua palavra. Em nome do teu Filho Jesus, assim nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Samuel, a leitura, por favor. Obrigado, irmão Jobs. A leitura, Samuel, oficial. Vamos lá. Lutando contra a ansiedade, lição 5, página 16. Eu vou ler primeiro aqui o texto base, que vai nos ter essa lição. Eu queria que vocês acompanhassem a semana todinha a leitura, entendeu? A gente discute só no final de semana, entendeu? Mas essas leituras diárias, a leitura diária, e no caso a gente tivesse somando essa leitura e aqui discutindo, porque eu não vou só falar, eu também vou ouvir vocês e a contribuição de vocês, amém? Posso ler, Samuel, a leitura básica, por favor? A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por acaso eu vos advirto, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da tua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andas ansioso pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã ela é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram por estas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais o pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens, dai esmola, fazei para vós outras bolsas, que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém. Amém. Esse texto, ele tem muitas verdades aí dentro, implícitas dentro da própria narrativa. Mas eu queria que vocês destacassem, né, o verso 26. O verso 26 é muito profundo, onde diz, olha, não podeis fazer nada quanto às coisas mínimas. Ou seja, o que é ansiedade? A ansiedade nada mais, nada menos do que a gente achar que a gente tem controle em alguma coisa. Não é verdade? E aí, o que é que o Senhor está dizendo nessa própria fala? Vocês não podem fazer nada nas coisas mínimas. Se não pode fazer nas mínimas, vão fazer nas máximas. É uma questão de lógica. Estão compreendendo? Ou seja, a preocupação nossa é uma preocupação desnecessária. Um exemplo, eu me preocupar se eu vou morrer ou deixar de morrer. Isso não altera em nada o dia da minha morte. Ou seja, eu me preocupo com uma coisa, eu não tenho absolutamente nenhum controle. Vocês entendem isso? Aí o que ele está dizendo aqui? Olha, não podeis fazer nada às coisas mínimas. Porque se preocupa com as outras. Quais são as outras? Se eu não consigo controlar o mínimo, imagina eu vou controlar o máximo. Né? Aí, se a gente bem pensar, a ansiedade é uma coisa mais tola possível, porque a gente acha que nossa ansiedade vai ter algum controle, por sinal, traz muito mais problema, né?
Agora, eu sei que não é muito fácil a gente tirar isso dessas páginas da Bíblia, essa lição, e colocar na vida. O desafio meu e teu é esse. Mas quanto mais a gente sabe, melhor ficará para a gente ter um autocontrole da nossa própria vida. Porque mais do que nunca, o mundo está totalmente dominado pela ansiedade. Vocês vão observar aí, o povo está aí louco para abrir o shopping, correr para o shopping, pessoal. Entendeu? Correr para as compras. Assim, é uma questão assim, que eles tentam o máximo conter a ansiedade a partir de compra, de mesmo de coisas, entendeu? É assim, o que a gente tem que entender? Que a gente não tem domínio de absolutamente nada. A minha vida, a vida dos nossos, está tudo nas mãos do Senhor. Essa é a primeira verdade que eu quero que vocês estejam bem claros para entender o que é ansiedade à luz da Escritura. Amém? Vamos para a introdução, por favor, irmã Marlene. Introdução. Você é uma pessoa ansiosa? A ansiedade tem tomado conta da sua vida nos últimos dias? A ansiedade é o mal deste século. Atinge a homens e mulheres, jovens e velhos, doutores e analfabetos, religiosos e ateus. As pessoas andam com os nervos à flor da pele. São como um vulcão prestes a entrar em erupção. São como um barril de pólvora prontas para explodir. Há várias causas de ansiedade. Ameaça é a primeira. Tem muita gente ansiosa pela ameaça de uma doença. Ficam ansiosas só em pensar em ficar doentes. Outras têm medo de morrer. Ficam perturbadas só em pensar em morrer. Um amigo meu chorava muito e eu lhe perguntei: por que você está chorando? Eu tenho medo de perder minha mãe. Ela está doente? Não, mas eu choro só em pensar que um dia ela vai morrer. 2. Só uma pausa, Marlene. Obrigado até aqui. Esse livro aqui de Augusto Curio, ele trata bem interessante isso, que é o tema Ansiedade e como enfrentar o mal do século. E se você observar com qualquer psicólogo, qualquer pessoa, você vai ver que a ansiedade hoje é uma coisa crônica. E o que é que ele mostra aqui, olha, que diz que as pessoas pensam, né, em ficar doente, e só em pensar, a própria ansiedade já traz o quê? Doença, pessoal. É verdade. Não é uma coisa terrível? É. Ou seja, você já fica prevendo, como assim, sempre vai fazer um exame, já pensa no negativo, já pensa no ruim, já pensa no péssimo, ou seja, já vai prevendo. A ansiedade é um sentido de você trazer a angústia presente, mesmo sem acontecer ela. É algo terrível. E hoje a gente está ansioso com tudo, a gente está ansioso com transporte, a gente está ansioso. Aí depois a gente vai ver o que de fato tem causado tanta essa ansiedade na gente. Por que a gente está tão ansioso? O que é que nos fez pessoas de uma geração tão ansiosa? E aí uma coisa interessante, olha, ao pensar em ficar doente, pensar em morrer, como a gente alterasse a data de morrer, né? Não é uma coisa... Não tem. Pensando que minha mãe vai morrer, certo? O cara estava chorando, o seminarista aqui, eu vi essa narrativa de Hernandes Lopes, o cara estava chorando no seminário, porque a mãe dele um dia ia morrer, certo, mas um dia. Tem que chegar, pelo menos chegar o dia para você chorar. Aí o cara já está sofrendo por uma dor que ainda há de acontecer. E quem sabe que ele não vai primeiro do que a mãe? Porque ele está vivo até hoje, né? Aí você vê, ele pode ir até primeiro, que ele vai chorar num choro desnecessário. Se a gente pensar bem, à luz do que a gente viu, olha, não podeis em nada com as coisas mínimas. É como ele estivesse fechando a porta aí. Se vocês não conseguem ter domínio no mínimo, por que vocês estão ansiosos com o máximo? Né? É uma coisa que a gente tem que começar a trabalhar em nossa mente, dizer, olha, em nome de Jesus eu tenho que ter um controle.
De quê? De que eu não tenho controle de nada. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é que quem tem o controle é Ele. Eu acho que o pessoal fala tanto de soberania de Deus, mas nesse sentido eles esquecem que Ele é soberano em todos os sentidos, do macro ao micro. Amém? Aí as causas, o quê? Ameaça. O que causa de fato? A gente já fica com medo. Antes de vir o fogo, a gente vê a fumaça, a gente tem medo já da fumaça. Ou seja, só os maus comentários, as más notícias já produzem em nós. E é isso que a gente vai ver hoje, que o mais que tem causado ansiedade é o excesso de informação. Por isso, assim, não pense você que você está abarrotado aí de Facebook, abarrotado de WhatsApp. Tenha que ter um controle, porque daqui a pouco você vai ficar abarrotado e essa informação produz você ansiedade. Quer dizer, é isso que a gente tem que ver as causas primárias da ansiedade nos dias de hoje. Pode prosseguir, irmã Marlene. Além das ameaças, a gente vai ver o medo, né? É uma das ansiedades que pode ser uma das causas da nossa ansiedade. Pode prosseguir, por favor. 2, né? Que é o medo. Medo de não casar, medo de casar, medo de divorciar, medo da vida e medo da morte. Medo da solidão e medo da multidão. Medo do hoje, medo do amanhã. Medo do conhecido e medo do desconhecido. Ansiedade pode provocar efeitos que geram reações tanto físicas como espirituais. Olha uma coisa interessante, medo da multidão e medo de estar só. Hoje as pessoas têm uma multidão e ao mesmo tempo se acham solitário. É uma coisa muito antagônica, muito contrária, né? O cara está lá cercado dentro de um prédio, cercado disso, daquilo, mas se sente inseguro, incerteza, a incerteza. Quer dizer, isso é tudo movido pela ansiedade. E como a gente tivesse controle de alguma coisa, vamos supor, eu preciso ter tudo abarrotado, eu preciso ter tudo, as contas tudo pago, eu preciso ter os meus dinheiros tudo aqui em reserva, porque vem uma doença e eu não tenho dinheiro. Meu irmão, olha, uma doença pode vir na minha vida, pode eu vender casa, pode vender, como é que diz, carro, pode ficar sem nada. Eu não estou dizendo que a gente não deve ter uma poupança, eu não estou dizendo que a gente não deve ser precavido. Agora, lembre uma coisa, controle de nada, nem eu nem você tem. É isso que a gente tem que saber. Amém? A exposição, Samuel. Vamos lá, o que não é ansiedade? Primeiro, não é desprezar as necessidades do corpo. Jesus nos ensinou a orar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas o mundo está adotando um conceito reducionista, degradando o homem ao nível de animais. Parece que o bem-estar físico é o único objetivo da vida. Não é proibir a providência quanto ao futuro. A Bíblia aprova o trabalho providente da formiga. O que Jesus proíbe não é a previdência, mas a preocupação ansiosa. O apóstolo Pedro exorta: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Só uma pausa. Olha, primeiramente eu quero destacar, olha, parece que o bem-estar físico é o único objetivo da vida. O que é que está acontecendo com as pessoas também hoje? As pessoas simplesmente acham que a vida é feita de corpo. Mas tem que trabalhar corpo, alma e espírito. As estruturas do ser humano como um todo. Acha que o ser humano é um animal, que o ser humano é uma máquina. Não, o ser humano é dotado de sentimentos. E é isso que a gente tem que procurar saber. Amém? E aí eu queria também evidenciar algo bem interessante. Olha, o que Jesus proíbe não é previdência. Ou seja, aquilo que eu disse, ele não proíbe que a gente arrume, vamos supor, uma poupança, consiga se organizar financeiramente para uma eventual dificuldade. Não. O que ele diz que a gente tem que ter cuidado não é como é que diz? Ele não está combatendo a prática da previdência, mas ele está combatendo o quê? A preocupação em excesso. Ou seja, eu tenho que ter o dinheiro ali, mas se eu tiver o dinheiro, também eu não posso confiar no dinheiro, na estabilidade do emprego. Vocês estão entendendo? Mais do que nunca, essa pandemia tem nos ensinado isso.
né? Onde todas as coisas têm ruído, todas as previsões ruíram. E o que é que o ser humano fez? Nada, não conseguiu absolutamente fazer nada. Simplesmente, como é que diz? Se lançou e não teve como fazer, alterar nada, a não ser aquele já designado por Deus. Por isso que Pedro diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Amém? Irmão Jobson, por favor, meu irmão, leia aí o tópico seguinte aqui. Os dois parágrafos, por favor. O que não é ansiedade? Temos de olhar a própria vida. Temos de trabalhar. Cristo usou o exemplo das aves e das plantas. Ambos trabalham. Os pássaros buscam o alimento que Deus proveu na natureza. As plantas extraem do solo e do sol o seu sustento. Não é estar isento de dificuldades. Estar livre de ansiedade e estar livre de dificuldades não são a mesma coisa. Embora Deus vista a erva do campo, não impede que ela seja cortada e queimada. Embora Deus nos alimente, Ele não nos isenta de aflições e apertos, inclusive financeiros. Está vendo? Ou seja, em nenhum momento Jesus nos isenta de dificuldades. E as dificuldades nos faz muito mais experiente e dependente dessa graça de Deus. Amém? Em nenhum momento a ansiedade vai, como é que diz, nos ajudar a somar em alguma dessas embates da nossa vida. Vamos para o segundo ponto, por favor. O que é ansiedade? A gente aprendeu o que não é ansiedade, agora vamos ver de fato o que é ansiedade. Amém? Samuel vai ler a primeira parte, depois Alexandre já se prepara para ler a segunda, que é a ansiedade enganadora. Veja, por favor, Samuel, a ansiedade destrutiva. Ok. Então, Paulo começa aqui falando do primeiro ponto da ansiedade, em que ela é destrutiva. Ele diz assim, a palavra ansiedade, no verso 22, significa rasgar. A palavra inquietação significa constante suspense. Essas duas palavras eram usadas para descrever um navio surrado pelos ventos fortes e pelas ondas encapeladas de uma tempestade. Só um minuto aqui, Samuel. Aí, no caso, entenda que, de forma de semântica da palavra, de raiz da palavra, ela é baseada realmente na palavra rasgar e suspense. Entendeu? Lembra a ideia um filme suspense? A qualquer instante você tem aquela ânsia do medo, aquela ânsia de incerteza, de insegurança. Isso é próprio da raiz da palavra ansiedade. E lá na frente a gente vai ver que ele já envereda como é que diz? A palavra trazendo de uma origem saxônica, né? Não tão hebraica nem grega, mas de saxônica, a ideia do estrangular, a ideia do focar. Mas todos os três termos linguísticos têm o mesmo sentido de suspense, estrangular e rasgar. E aí ele usa a figura de quê? Do navio. O navio que é levado pelas ondas que tem as suas velas rasgadas, suas velas surradas. Ou seja, essa é a ideia básica da etimologia da palavra, como é que diz? Ansiedade. Entendeu? Pode prosseguir, Samuel, para a gente ver aqui. Ó. Então vamos lá. Segundo momento. A palavra ansiedade vem de uma velha palavra anglo-saxônica que significa estrangular. Fala adverte. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha, aí você vê aí, olha, vocês lembram bem que eu sempre digo aqui a vocês, o ansioso é alguém que tem os olhos fixos no futuro. Entendeu? Ele vive em função do futuro, que não pode nem acontecer na vida dele. Enquanto o depressivo vive com os olhos presos o quê? Ao passado. Por isso que ele diz assim, olha, esquecendo das coisas que para trás ficam e não andeis ansiosos com as coisa alguma. Ou seja, o meu olhar nem tem que ser nem para trás, nem para frente, mas eu tenho que viver o meu dia a dia, o de hoje. Basta o seu próprio
mal. A gente quer viver as coisas sempre antecipadamente, sempre se precavendo, como a gente tivesse o que? Domínio. E sim, nunca esqueça, para eu vencer a ansiedade, eu tenho que o quê? Ter a capacidade de dizer, eu não tenho capacidade de mim mesmo de ter o domínio próprio. Amém, irmão Regis? Deus abençoe, irmão Regis. Amém. Seja bem-vindo. É um prazer ter o irmão aqui. Isso é muito bom saber que o irmão está engajando conosco nesse momento. Amém. Amém. Seja bem-vindo. Irmão Alexandre, vamos lá, meu irmão. O segundo, a ansiedade é enganadora. Primeiramente, nós vimos que ela é destrutiva, ela destrói. Ela destrói o quê? A paz do espírito. Então, a gente vai ver que ela é enganadora. Amém. Ela tem o poder de criar um problema que não existe. Muitas vezes sofremos não por um problema real, mas um problema fictício. Criado pela nossa própria mente perturbadora. Os discípulos oraram para Jesus andando sobre as águas, vindo para socorrê-los e cheios de medo, pensaram que ele era um fantasma. A ansiedade tem o poder de aumentar os problemas e diminuir nossa capacidade de resolvê-los. Ela tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocar-nos na esquerda. Amém, obrigado. Isso é bem óbvio, ou seja, a ansiedade ela é esmagadora, enganadora, porque ela cria uma situação que não existe. E tudo isso, a palavra que a gente pode resumir a ansiedade nesse sentido aqui é a palavra medo. O medo cria situações. Pode perguntar. Vamos lá. Eu sei uma pergunta muito particular para o senhor, e até mesmo para nos ensinar dentro da obra de Deus, como é o dia a dia, né? Para o senhor que está na obra de Deus agora, 100%, como é a sua ansiedade? A minha, Zé Maria. Isso. Olha, veja bem, cada ser humano tem suas ansiedades, entendeu? Agora, eu acho que o primeiro momento que a gente tem que fazer é reconhecer que nós somos ansiosos, ou de um jeito ou de outro. Entendeu? E assim, o que eu posso dizer para ti é que eu já aprendi a dominar muito das minhas ansiedades. Entendeu? Porque eu aprendi uma coisa que Deus uma vez me ensinou em Santa Luzia. Logo quando eu assumi a igreja, eu sentia dores terríveis de gastrite e tudo mais. E Deus disse para mim no meu coração, olha, a obra não é sua, a obra é minha. Eu tenho que entender que eu, como pastor, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer. Agora, eu não tenho absolutamente nenhum domínio de nada, a não ser esperar por Deus. Prova disso que eu posso dizer a vocês, eu dei exemplo a vocês, aí eu vou ser bem sucinto para a gente prosseguir, mas eu me questionava com Deus, como era que a igreja fechada dizia assim, mano, eu não sei se a igreja vai ter a oferta minha esse mês, no primeiro mês de pandemia. Eu não sei se a central vai ter a oferta pastoral. Por quê? Porque a central não tem dinheiro em caixa como a gente não tem. Entendeu? Já estava em déficit. E eu dizia, eu não sei como é que eu vou ter 5 cestas básicas para ajudar os irmãos mais carentes. E diante da pandemia, Deus me surpreendeu, como vocês viram. De 5 passou para 12, para 20, para 21. Olha, enfim, não faltou um mês que eu não conseguisse pagar a razão da igreja. Eu digo uma coisa aqui, eu estou aprendendo mais de que nunca a depender de Deus. Entendeu? Eu estou aprendendo mais a saber que não tem controle de nada. Só Ele tem o controle de tudo. A paz, Joninha. Deus abençoe. Olha, aí vocês entenderam aí, pessoal, isso daí, olha, ou seja, a ansiedade, ela tem um poder de ilusão, ela nos ilude, entendeu? Ou seja, ela é antilógica. E aí, por isso que eu digo uma coisa a você, para você lidar com pessoas que têm ansiedade profunda, depressão, você diz, rapaz, ele diz assim, eu estou com medo
de um gafanhoto. Eu disse, rapaz, como é que tu tem medo de um gafanhoto? Porque ele não consegue usar a lógica. Entendeu? Dizer para uma mulher, né, Marlene? Dizer que você é uma loucura, Marlene, dizer que tem medo de sapo. E aí? Se for uma casca, se for medo, né? Mas é uma coisa que ela não tem explicação. Ou seja, é uma coisa tão sana que, e aí a ansiedade é isso, é uma coisa que eu não tenho explicação de forma pessoal para dizer o que é ansiedade. Amém? Primeiro, aí que Marlene fez o sapo, eu tinha medo de sapo, porque a minha mãe era macumbeira e fazia os trabalhos do sapo. E eu tinha medo de chegar para o sapo e fui criando aquele negócio na minha mente, e depois eu vi que não tinha nada a ver o sapo. Aí escute bem, e como disse Alexandre, toda a estrutura minha e sua é montada na infância, viu, pessoal? Todos esses medos da gente, ansiedade, temores, se você for examinar, você vai encontrar a estrutura familiar ali dentro. Muitos dos nossos medos de ansiedade é fruto do nosso parente, da nosso convívio, da nossa formação infantil. Eu queria também usar um livro aqui do Israel Alves, que é Emoções de um Líder. Eu queria só pegar alguns fragmentos para somar com vocês nessa discussão. Aí. Ansiedade. Aí ele bota o destaque medo e insegurança. Não há uma ameaça externa localizável. E assim, a inquietação, o mal-estar interno constitui-se presente. Ele fala aqui sobre a ansiedade neurótica e a patológica. Eu vou destacar a neurótica. A neurótica é um tipo de sofrimento exacerbado da insegurança do medo. Ou seja, quando a ansiedade já está num grau tão terrível, ele já se torna uma neurose. Vocês sabem o que é uma neurose ou não tem ideia o que é uma neurose? Quer que eu explique? Uma coisa neurótica Sim. É uma coisa já doentia, é uma coisa já assim, que a pessoa cria, entendeu? Cria que alguém está ali perseguindo, cria que alguém está, como é que diz, ele cria uma situação, como o próprio Deus diz, fantasiosa. Ela não existe, mas na cabeça minha isso existe. Já é uma situação neurótica, entendeu? Já parte aí da uma parte que vai além de uma mera, como é que diz, quietude. E aí ele mostra a questão das causas de alguma ansiedade. Pode ser acidente, uma perda, aí pode... ele fala também sobre as preocupações demasiadas, o fracasso. Ele fala também sobre doenças diversas, incerteza do futuro, problemas familiares. São muitas causas que podem resultar na ansiedade. Aí assim, eu fico vendo assim, pessoas que estão ansiosas porque não está casado, porque está casado, porque tem um emprego, está com medo de perder o emprego, né? Vamos supor, uma pessoa, um idoso, não era para ser ansioso, já está aposentado, já está com estabilidade, mas a gente quando vê os índices de pessoas idosas, estão altamente ansiosas. O adolescente tem sentido para ser ansioso, mas vai estudar a adolescência e ver o quanto esse menino já se inscreveu. Eu tiro exemplo a Alicia mesmo, minha. É uma dificuldade para dormir. Tem que dormir comigo, porque com certeza, insegurança, ou seja, ansiedade. Vocês entendem? É assim, a ansiedade não tem cor, a ansiedade não tem, como é que diz, classe social, não tem nada. Agora, o que eu e você tem que reconhecer os nossos limites e dizer, eu não posso absolutamente nada. Tudo depende de Deus. Agora, eu quero também contar uma experiência a vocês que a ansiedade, como qualquer outra dificuldade, como é que diz, emocional, elas têm uns picos, entendeu? Tem hora que você está lá em cima, um pico bem elevado de ansiedade, e tem hora que, vamos supor, você consegue dominar. Um exemplo, eu mesmo me surpreendo numa ocasião como a pandemia, eu estou tranquilo. E tem ocasião que eu poderia estar muito mais tranquilo e eu estou inquieto. Vocês entendem? Ou seja, Samuel, Marlene, Jobson, você não se conhece. Você pode engolir, vamos supor, um leão e se engasgar com um mosquito. Entendeu?
Aí, assim, nunca ignora alguém. Ah, é uma besteira para Léo, uma besteira para Samuel, para Joninha. Pode ser para a gente é uma besteira, entendeu? Mas para quem está sofrendo ansiedade, é uma angústia profunda. Porque eu queria que a gente estivesse também pensando nesses detalhes. Pode falar, Marlene. Uma pessoa ansiosa ela pode desencadear uma depressão? Pode desencadear uma depressão. Agora, assim, lembrando que a depressão, ela é muito mais, como eu já disse a você, atrelada, Marlene, ao passado, entendeu? Do que ao futuro. O ansioso, ele vive em função do futuro. Já como é que diz? O depressivo sempre está mais atrelado a, como é que diz? Ao passado. Porém, ambos são inseguros, entendeu? Ambos não têm certeza de nada. Fica assim, achando que tudo está fora do controle dele, porque eles querem tudo dentro do seu controle. E o que, é que a gente tem que aprender? Não tem controle de nada. E aí, observe bem aqui, o resultado da ansiedade, o que é que pode causar? Pode causar o quê? Problemas de reações físicas, como o quê? Úlceras, dores de cabeça, alergia na pele, tá vendo, pessoal? Olha, uma pessoa pode ter úlcera, pode ter dor de cabeça, pode ter alergia na pele, alteração de apetite, alguém pode comer demais, pode comer. Eu mesmo, quando eu estou ansioso, eu não como. Tem gente que come demais, entendeu? Alteração do sono, sensação de fadiga, né? Descontrole urinário, diarreia e outros. São características de pessoas que podem estar vivendo uma ansiedade. E ele vai mais, olha. A ansiedade é um mal muito grave e precisa ser urgentemente vencer esse mal. Reações psicológicas, aí ele vai elencando. Redução da memória, observe bem, redução da memória, intolerância, inquietação, hiperatividade, perturbação, medo e agressividade. Quer dizer, uma pessoa, alguém pode, fulano está agressivo, fulano está impaciente, está intolerante, é prova de que alguém está com princípio de ansiedade, entendeu? E aí, no caso, vem a chamada reações defensivas. Diante de uma ansiedade crescente, é comum utilizar os chamados mecanismos de defesa do ego: proteção, negação, racionalização, formação reativa. Ou seja, as pessoas têm na ansiedade mecanismos de defesa. O próprio medo em si, os especialistas claro que é um mecanismo de defesa. Mas tudo tem que ser ponderado, tudo tem que ter limite. Eu não posso ter um medo doentio como uma ansiedade doentia. O problema não é a ansiedade em si, mas é quando essa ansiedade se torna crônica e doentia. Aí mora o perigo. Ok? Qual a interrogação acerca disso? Isso significa que a própria ansiedade ela é necessária, né? Desde não existe que ela não seja efetiva. Justamente, não existe ser humano sem ansiedade, né, Jobson? Onde há ser humano, há ansiedade. À medida que ela gera um medo, ela gera um dispositivo de defesa, né? Isso? De cuidado, de atenção. De alerta. Agora, porém, é quando essa alerta cria-se um mundo paralelo, você entende? Eu já vi. Aí você não consegue descansar, né, velho? É como alguém tivesse com a luz acesa direto, ali, ó. Tá entendendo? Aí, esse mundo paralelo, ele pode fazer a gente sofrer duas vezes, né? Muito mais. Eu estava ouvindo o pastor Walker falando um pouco sobre ansiedade esses dias, e ele mostrava que existem pesquisas que já comprovam que 70% das nossas ansiedades não se confirmam. Muito bem, é verdade. E aí a gente corre o risco de sofrer, porque está sofrendo antes da coisa acontecer, e corre o risco de sofrer de novo, depois se realmente se tornar uma realidade, né?
E assim, eu diria assim, é um risco, não diria nem um risco, é uma coisa concreta. A ansiedade, por si só, ela é insana. É isso que o texto mostrou. Você não tem domínio, no mínimo, por isso Jesus perde o pequeno para o grande. Olha, se vocês não conseguem conter o pequeno, você não tem domínio do pequeno, por que você se preocupar com muito? Entendeu? É como eu disse para vocês agora, assim, olha, Jobson, você pega o carrinho de mão da sua casa e você leva para a igreja, na cabeça, aí você ficar preocupado com levar? Não, porque você pode levar o carrinho de mão, não é verdade? Mas eu disse, Jobson, eu estou aqui com o meu carro e te dou ele, se tu levar ele na cabeça da minha casa para tu, aí eu vou ficar ansioso de ganhar o carro do pastor. Como é que vai ficar ansioso? Porque tu não pode levar o carro. É assim, se você pode fazer, você pode estar ansioso. Se você não pode, não tem o que fazer. A sua ansiedade não vai alterar em nada. Se a gente pensar bem, é uma coisa totalmente insana. Por isso que ele vive um mundo de ilusão. Vamos lá, diga. Ela está ligada. Assim, ao que você acreditar nisso, Alguém está reverberando aí. Alguém está reverberando. Não entendi o que a Cristiane disse. Samuel, desliga o som, Samuel, eu estou pedindo o som aqui para me responder, Alexandre, por favor. Alexandre, escute bem. Olha, eu entendi o que você quer dizer. Olha, existem fatores genéticos, entendeu? Existem fatores de personalidade, existem fatores de criação. É uma engrenagem como um todo. Entendeu? Você não pode dizer que a causa é isso ou aquilo. Não. São N causas, N fatores. Agora, uma coisa que a gente tem que reconhecer, as nossas ansiedades. O que a gente tem que reconhecer é as nossas fragilidades. O problema da gente é que a gente quer ver o problema do outro. A gente não quer se avaliar e ver o nosso próprio problema. Amém? Mas tem sentido o que você disse. Tem fatores emocionais, tem fatores de criação, tem N fatores como nessa estrutura da ansiedade. Ok? Não é só um fator que torna Alexandre, Zé Maria, Regis, João, qualquer um de vocês. São N fatores. E aí eu queria que cada um de vocês vamos se descobrindo por que eu sou ansioso. Onde mora a minha ansiedade? O que tornou Marlene e Paulinho ansioso? São fatores que vocês têm que se autoconhecer. Amém? Não poderíamos mencionar também o fator espiritual? Por exemplo, a ansiedade ela é o reflexo de uma falta de confiança adequada em Deus, que de certa forma a gente não consegue descansar nele da forma que deveria. De certa forma, sim. Eu digo que a ansiedade ela tem uma faceta espiritual. Eu não posso dizer que toda pessoa que é ansiosa ela não tem fé. Entendeu? Porque assim, vamos dar um exemplo, Elias. Elias era um homem de fé, mas era ansioso. E ansiedade? Vamos dizer, Pedro era um homem de fé, agora só que era aquela fé vulcânica, entendeu, Jobson? Era aquela fé que explodia, mas ao mesmo tempo baixava. Tem gente com uma fé bem vulcânica, tem gente com uma fé mais temperamento, mas tem sentido que quando eu estou ansioso, minha fé não está no nível adequado, porque é uma coisa antagônica. Ou eu confio em Deus e descanso, ou eu tento confiar em mim e ao mesmo tempo desconfiar em Deus. É uma coisa que é lógica, que você disse. Agora, eu não posso dizer que nem toda pessoa ansiosa é uma pessoa que tem fé. Porque é um recorte daquele momento, daquela pessoa, entendeu? É um recorte do tempo. Eu não posso ligado à espiritual. Mas também a ansiedade é ligada também a uma doença.
Tem uma doença crônica, uma doença... Não. É aquilo que eu disse a você. Nem toda ansiedade, ela é crônica. Ela quando se torna crônica, ela se torna doentia. Entendeu? Nem toda ansiedade, ela é crônica. Vamos supor, vamos pensar uma pessoa, uma coisa... Tem gente que não tem ponta de dedo, rói as unhas, né? Tem gente que tem úlcera, enfim, e cria aquele mundo paralelo. Aí, quando está no estado desse aí, Alexandre, já se está pendendo para uma coisa crônica. E aí precisa de um tratamento medicamentoso no acompanhamento. Agora, dizer que nenhum da gente é ansioso é uma aberração. Eu e você, qualquer um da gente tem que ter um controle nesse temperamento e nessa desenvoltura nossa, no sentido da ansiedade. Vamos lá adiante. Cadê Samuel? Se refere a mas prolongar a vida. A preocupação, segundo Jesus, ao invés de alongar a vida, pode muito dificultá-la. A ansiedade nos mata pouco a pouco. Os hospitais e as sepulturas estão cheios de pessoas ansiosas. A ansiedade não mata. Ela nos leva a perder a alegria do hoje por causa do medo do amanhã. As pessoas se preocupam com exames, emprego, casa, saúde, namoro, empreendimento, dinheiro, casamento, investimento mas temor e as preocupações muitas vezes já não acontecerão. A ansiedade é incompatível com o senso. É uma perda de tempo, precisamos viver uma vida cada vez mais, cada dia de cada vez. Devemos planejar o futuro, mas não vivermos ansiosos por causa dele. É aquilo que eu já acabei de ler, de dizer, né, anteriormente, a ansiedade é insana. Né? Por isso que ela nos leva a perder a alegria do hoje por causa do medo do amanhã. Medo esse que não pode nem existir, como disse Jobs. Sofrendo com uma coisa que não pode nem acontecer. Vamos supor, você vai receber o exame, resultado do exame, aí fica tremendo. Então, aquela tremedeira sua vai alterar o exame. Me diga, Madeleine, vai? Não vai. Ou seja, nós somos tão burros de uma forma, me desculpa a expressão chula, nós somos tão burros como a gente alterasse com a nossa ansiedade. Então, prejudica muito mais. Eu posso receber um exame lá com bons resultados, mas minha gasta está mil. Ou seja, eu estou me consumindo uma coisa que não havia necessidade para aquilo. Aí por isso que ele diz assim, olha, ela nos leva a perder a alegria de hoje por causa do medo do amanhã. Talvez você tenha. A ansiedade é incompatível com o bom senso, com a cabeça, com a inteligência. Ela é uma perda de tempo. Precisamos viver o dia de cada vez. Devemos planejar o futuro, mas não vivermos ansiosos por causa dele. Ou seja, planejar sim, mas o amanhã, o que é que acontece? Perto a Deus. Um exemplo, eu estava aqui fazendo essa escola bíblica, mas pensando em ir para a casa de mãe, e amanhã, quando voltar, ir para o culto da manhã, não, eu tenho que pensar na escola bíblica agora, eu tenho que viver hoje agora. Só que na minha cabeça já estava rodando. Eu estava aqui, Simone, bota todas as coisas dentro do carro, porque quando acabar a escola da minha, a gente vai para Santa Luzia. Mas porque as coisas têm que ser para mim, dentro daquele tempo cronológico, entendeu? Mas não é por aí. A gente tem que relevar a vida. Em vez de a gente tem que deixar a bagunça rolar, vocês entendem? Diz os especialistas que a verdadeira casa mais feliz é a casa bagunçada. E quantas vezes a gente não quer que os filhos brinquem, que a casa tem que ficar... Eu sou desse tipo, só que eu estou redefinindo a minha vida, sabia? Senão você vai ficar uma pessoa, né, a ponto de levar tudo ao pé da letra e, sinceramente, vai ficar uma pessoa chata, abusada, que não vive da vida. E a vida é feita de coisas muito pequenas. Chupar um dindim, dar um passeio roçado, coisas bem simples da vida. E a gente quer viver a vida, eu quero ir para Paris,
vá para um sítio aí bem perto, que você vai vivendo um degrau a cada momento. Isso é o sentido da vida. Amém? Engraçado que eu era feliz e não sabia. Ei, você está entregando o jogo. Depois Alexandre, eu soube que você estava com churrasco aí, deixa para perguntar assim para mim quando chegar aí. Amém, amém. E você vai, rapaz? A outro. Ei, vamos lá. Marlene, vamos ver, a ansiedade é cega, minha irmã. Por favor. A ansiedade é cega. A ansiedade é uma falsa visão da vida, de si mesmo e de Deus. Ela nos leva a crer que a vida é feita só daquilo que comemos e vestimos. Nós ficamos tão preocupados com os meios que nos esquecemos do fim da vida, que é glorificar a Deus. Vejamos alguns dos argumentos de Jesus contra a ansiedade, do maior para o menor. Se Deus nos deu um corpo com vida, e se o nosso corpo é mais do que o alimento e as vestes, Ele nos dará alimentos e vestes. Estamos nos versículos 22 e 23. Deus é o responsável pela nossa vida e pelo nosso corpo. Se Deus cuida do maior, nosso corpo, não podemos confiar nele para cuidar do menor, nosso alimento e nossas vestes, do menor para o maior. Às vezes, as aves e as flores como exemplo. Martim Lutero disse que Jesus está fazendo das aves nossos professores e mestres. O mais frágil pardal se transforma em teólogo e pregador para o mais sábio dos homens, dizendo: eu prazo na cozinha do Senhor. Ele fez todas as coisas. Ele sabe das minhas necessidades e me sustenta. Os lírios se vestem com maior glória que Salomão. Valemos mais que as aves e os lírios. Se Deus alimenta as aves e veste os lírios do campo, não cuidará ele de seus filhos? O problema não é o pequeno poder de Deus. O problema é a nossa pequena fé. Amém. Eu queria destacar, Marlene, obrigado aí pela sua participação. A ansiedade é cega. Nós ficamos tão preocupados com os meios que nos esquecemos do fim da vida, que é glorificar a Deus. Ou seja, não fique preocupado com os fins, mas de fato com os meios, mas com os fins. Entendeu, pessoal? Ou seja, a vida da gente é muito pequena, é muito curta. A nossa vida é muito assim, tão efêmera, tão passageira. E a gente vive a vida todinha, assim, não vivendo os detalhes dela, os pormenores dela. Entendeu? E assim, é isso que a gente tem que procurar vencer a ansiedade, não viver a partir dessa perspectiva. E aí eu fiquei pensando assim, quando a gente vê a criação de Deus, analise bem, você vê a estrutura que tem um micro-organismo bem pequenininho, que é só visto dentro de uma, vamos supor, de uma lupa de um microscópio. É muito profundo a estrutura que tem o micromundo. Entendeu? Aí você vê a ação de Deus no micromundo e você vê a ação de Deus no macromundo. O universo é fantástico.
O universo é tão tremendo assim, que não se chocam as estrelas, as galáxias. A gente vê a distância do Sol para a Terra. Diz os cientistas, se fosse questões de centímetro, a gente podia ficar queimado. Se fosse afastado mais um pouco, nós poderíamos ficar um planeta, como é que diz, congelado. Aí Deus bota na medida. Aí a gente acha, meu irmão, que Deus não tem controle, ele tem controle de tudo, do maior ao menor. Mas se Deus tem controle de tudo isso, o que é a minha vida diante dele? O que é a tua vida? Amém? Aí assim, se a gente tem visto... Pode dizer, Marlene. Jesus disse lá em Marta e Maria, né? Que Marta estava ansiosa, preocupada, e Maria não, né? E Jesus disse que Maria foi da preocupada, né? Estava o quê? Nos pés do Senhor, na dependência de Deus. E é isso o desafio meu, é entender que eu não tenho dinheiro, eu não tenho estabilidade, eu não tenho vida, eu não tenho emprego, eu não tenho casa, eu dependo 100% de Deus. O que eu posso ter agora, mas o que eu tenho que ter a noção que eu sou meramente o quê? Um mordomo, um administrador. Deus dá, e se Deus quiser, Deus tira. Entendeu? Nunca esqueça disso. Ansiedade e a incredulidade. Vê aí, Léo, por favor, Léo. Participa aí com a sua seu momento aqui a partir da página 18. Ansiedade incrédula. No verso 30, meu irmão. Léo, solta o som aí. Vamos lá, Léo. Tá vendo? Tá, não. Assim vamos prosseguir. Léo, ouvindo ele está, talvez não esteja conseguindo som. Vamos lá, Samuel. Lê aí, por favor, enquanto o Léo vai se organizando. Vamos lá. Incredulidade, né? No caso, a parte... Vamos lá. A ansiedade nos torna menos do que cristãos. Ela é incompatível com a fé cristã. Ela nos assemelha aos pagãos. A ansiedade não é cristã. Ela é gerada no ventre da incredulidade. Ela é pecado. Quando ficamos ansiosos com respeito ao comer, ao vestir, a coisas assim, nós estamos vivendo um nível inferior aos animais e às plantas. Toda a natureza depende de Deus, e Deus jamais falha. Como nós podemos encorajar as pessoas a colocar a sua confiança em Deus com respeito ao céu, se nós não confiamos em Deus, nem no relacionamento da terra? Um filho de Deus tem confiança do amor de Deus e do cuidado de Deus. Romanos 8:32. Pronto, aí lembre, toda a natureza depende de Deus, e Deus jamais falha. Aí nunca esqueça disso. Nós dependemos 100% do Senhor. A ansiedade é querer colocar no controle o homem. E quem é que está no controle? Deus. Vamos entender isso como eficácia. Amém? Como vencer a ansiedade? Vamos aí para o terceiro e último tópico. Amém? Jobson, vamos lá, Jobson. Lê aí, por favor. Depois, Léo, se tiver possibilidade, vai ler a sequência. Como vencer a ansiedade? Saber que Deus é nosso Pai e Ele conhece todas as nossas necessidades. Vencemos a ansiedade quando confiamos em Deus. Versículo 28 que lemos. Deus nos conhece. Ele nos ama. Ele é o nosso Pai. Ele sabe do que temos necessidade. Se pedirmos um pão, Ele não nos dará uma pedra. Se pedirmos um peixe, Ele não nos dará uma cobra. Nele vivemos e nele existimos. Ele é o Deus que nos criou.
Ele é o Deus que nos mantém a vida. Ele nos protege, nos livra, nos guarda, nos sustenta. O apóstolo nos ensinou a vencer a ansiedade orando a Deus. Filipenses 4, 6, 7. Quando olhamos para a vida na perspectiva de Deus, a nossa mente é guardada pela paz de Deus. Quando alimentamos nossos sentimentos de que Deus conhece as nossas necessidades e as supre, então a paz de Deus guarda o nosso coração. Saiba que o nosso Deus é o Jeová Raí, Jeová Jirá, Jeová Shalom, Jeová Chamar, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Ele cuida de nós. Saber que Deus já se agradou em nos dar o seu reino. Devemos saber que Deus já nos deu coisas mais importantes do que bens materiais. Deus já nos deu tudo. Ele nos deu o seu Filho. Deu-nos a salvação. Deu-nos o seu reino. Nós somos ovelhas do seu rebanho, filhos da sua família, servos do seu reino. Se ele já nos deu o maior, não nos daria o menor? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8, 32. Deus nos amou com amor eterno. Ele nos enviou o seu Filho unigênito. Ele provou o seu amor por nós quando enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos dar o reino. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jobson. Eu queria só pensar com vocês aqui, observe, olha, vencemos a ansiedade quando confiamos em Deus. O que está em destaque para mim confiar em Deus, eu tenho que confiar em quê? Desconfiar de quê? De mim mesmo. Para Deus ter o controle, eu tenho que abrir mão do controle. Entender que eu não tenho controle de nada. É essa verdade que eu quero sempre destacar e retomar a mesma ideia. Né? Outra verdade, olha, quando olhamos para a vida na perspectiva de Deus, nossa mente é guardada pela paz de Deus. Ou seja, enxergar não na ótica do ser humano. Por exemplo, enxergar esse mundo na ótica do mundo aí, que está fora. A gente vai ficar totalmente tenebroso. E o que acontece? No lugar de a gente enxergar a partir da perspectiva de Deus, a gente enxerga na perspectiva do homem, pessoal. Quem é que muitas vezes nossos pensamentos? É a internet, é os jornais, os informes do mundo. Não, quem tem que nutrir a minha e a tua vida são as promessas de Deus. Por isso, antes de você ficar abarrotado de informação humana, começa a ter experiência com Deus. Por isso que quando Jó diz assim, que ele é Jeová, Eloí, Jireh, Shalom, Chamar, Rafá, Nissi e tantos outros, é a forma que Deus se dava a revelar ao seu povo. Era dessa forma que Deus dizia: eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus de paz, eu sou o Deus de provisão, entendeu? Eu sou o Deus de livramento. Ou seja, Deus mais do que nunca quer se dar a revelar a mim e a você. Agora, como é que ele vai se dar a revelar se eu me disponho a ser muito mais, acreditar muito mais na promessa, numa perspectiva de alguém que está dizendo: a pandemia vai acabar daqui a um mês. Ou a perspectiva da pandemia ter a sua culminância com a vacina. Não, nós dependemos de Deus. Pode ter 1000 vacinas. Vocês sabem muito bem, vocês sabem que vacina pode matar tanto quanto a doença? Você sabia que uma vacina dura geralmente de 8 a 10 anos, porque tem que se fazer as experiências para saber se as pessoas têm efeito colateral? E hoje, se tivesse uma vacina no mercado, muitas pessoas, muita gente talvez, pode dizer: eu vou tomar a vacina, porque se tivesse a vacina hoje, eu desconfiava se ia tomar mesmo. Sabia disso? Por quê? Porque uma vacina é um remédio que ela tem que ser testada por eles, mas a ansiedade do povo é tão grande, criou uma vacina hoje, eu vou comprar ela agora. Vou tomar. Aí o cara pode morrer com a vacina, não vai morrer nem com a Covid.
Você está entendendo o que é a ansiedade? É a insegurança, é achar de que ele tem o controle de tudo e o homem não tem controle de nada. 100% eu e você depende de Deus. Amém? E aí ele prossegue algo bem interessante que eu já disse e quero só repetir, olha. Se ele já nos deu o maior, não nos daria o menor? Qual é o maior que a gente tem? O maior bem que eu e você tem é a vida de Cristo Jesus. Amém? Cristo é o bem maior que nós temos. E aí, meus queridos, eu queria que a gente estivesse pensando nisso. Cristo é o bem maior. E se Ele nos deu Cristo, o que é? É alguma outra coisa que Ele não poderia nos dar. Se Ele já deu o maior, muito mais o menor Ele é capaz de nos dar. Amém? A palavra de ordem é descanso, confiar unicamente em Deus. Vamos lá, Léo, por favor, vem aí, saber que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades, meu irmão. Um abraço, Léo. Léo, acho que está conseguindo. É o som, não é isso? Eu posso ler? Posso ler, Alexandre? Ele não está conseguindo, não. Saber que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Versículo 31. Aqui temos uma ordem e uma promessa. A ordem é a buscar o governo de Deus, a vontade de Deus, reinado de Deus em nossos... Só um minuto aqui, Alexandre, no caso está reverberando, ou seja, tem alguém, não sei se é você que está com duas, o áudio em dois ambientes. Vá agora, só num, por favor. Sim, agora sim. Deus e não eu. Devo ocupar o topo da nossa agenda. Os interesses de Deus e não os nossos devem ocupar a mente e o nosso coração. Somos desafiados a buscar o governo e o domínio de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Casamento, lar, família, vida profissional, lazer. A promessa é que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele faz hora extra a favor dos seus filhos. Ele trabalha em favor daqueles que nele confiam. Amém. Ou seja, quer vencer a ansiedade, ou seja, qual você tem que fazer? No lugar de você trabalhar para o seu próprio bem-estar, procure trabalhar para Deus. No lugar de você dar ênfase aos seus interesses, Deus, interesse de Deus. Enquanto você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. Amém? Ô, Gabi, tá com a revista, Gabi? Tenho. Pois encerra aqui, por favor, esse último ponto para a gente estar vendo alguns detalhes aqui de alguns cursos para a gente estar encerrando, por favor. Saber que devemos mudar o rumo dos nossos investimentos. Certo. O nosso problema não é a busca do prazer, mas o contentamento com um prazer muito pequeno. Deus deve ser o nosso maior prazer. Nada menos do que Deus e seu reino devem ocupar nossa mente e o nosso coração. O nosso problema não... Só um minuto aqui, Gabi. Olha, vocês sabem que uma das marcas desse mundo chama-se hedonista. O que é hedonismo? É um mundo movido pelo prazer.
E as pessoas querem um prazer para si mesmo. E o que é que a gente tem que fazer? Na condição de crente, o prazer nosso é o prazer de Deus. A vontade nossa tem que ser a vontade de Deus. Por isso que a oração nossa não é oração de imposição, mas é oração baseada no Pai Nosso. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Por isso que, assim, a ideia da gente de vencer a ansiedade é eu desvincular do meu possível poder, dizer, eu não tenho controle de nada. O controle está todo nas mãos dele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Pode prosseguir, Gabi, por favor. O nosso problema não é fazer investimentos, mas fazer investimentos errados. Somos desafiados a buscar uma riqueza que não perece, a juntar tesouros não na terra. No reino de Deus, você tem o que você dá e perde o que você retém. No reino de Deus, há ricos pobres e pobres ricos. A grande questão é onde está o nosso tesouro. Se ele estiver nas coisas, iremos fazer um investimento errado e vivermos ansiosos. Mas se o nosso tesouro estiver no céu, no reino de Deus, então buscaremos esse reino em primeiro lugar e viveremos livres de ansiedade, para nos alegrarmos em Deus e deleitarmos nele para sempre. Glória a Deus. Ou seja, onde está o meu investimento? Na terra ou no céu? Né? Todo investimento dessa terra, meu irmão, vai perecer. Os anéis de formatura, as graduações, tudo aqui vai ficar. Agora, o que eu fiz com amor para Deus, vou ter galardão nos céus. E eu, na condição de crente, eu posso ver muito melhor nessa perspectiva terrena do que com perspectiva puramente humana. Eu queria ver aqui com vocês o que diz Augusto Cury diante da ansiedade, e aí depois encerrar com Samuel com a conclusão, Samuel. Olha o que Augusto Cury fala aqui, algo bem interessante, olha, acerca da ansiedade. Ele fala alguns sintomas da ansiedade, e aí eu vou usar o material que ele faz em evidência aqui, olha. Ansiedade, mente inquieta, agitada, insatisfação, né? Cansaço físico exagerado, acordar cansado, sofrimento por antecipação, irritabilidade, flutuação emocional, ou seja, uma pessoa está rindo, depois está chorando, né? Impaciência, tudo tem que ser bem rápido, tá vendo, ó? Dificuldade de desfrutar a rotina, tédio, ou seja, tem pessoas que têm muita ansiedade por ter muita coisa para fazer e tem pessoas que ficam ansiosas por não ter o que fazer, aí tem o tédio, entendeu? Dificuldade de lidar com pessoas lentas, né? As pessoas têm que ser tudo o tempo dela, né? Simone que eu diga. Baixo limiar, suportar frustrações, pequenos problemas causando grandes impactos. É isso que a gente está vendo aqui, vamos supor, pessoas se suicidando com qualquer besteira. Acabou o namoro, pronto, não deu certo, vamos suicidar. Ou seja, não dá sentido à vida. Não dá sentido à vida. Dor de cabeça, dor muscular, tudo isso é sintoma de pessoas que vivem ansiosas, né? Outros sintomas psicossomáticos, queda de cabelo, aumento da pressão arterial, déficit de atenção, déficit de memória, transtorno do sono ou insônia. São uma das marcas de pessoas que vivem ansiosas. E Augusto Cury prossegue dizendo aqui o que pode trazer resultado negativo em função de uma vida de ansiedade. E, sobretudo, aquilo que ele chama de síndrome do pensamento acelerado. O síndrome do pensamento acelerado, que ele usa a sigla SPA. Observe bem, olha, esse pensamento acelerado, o que pode causar? Excesso de informação, excesso de atividade, trabalho intelectual, preocupação, excesso de cobrança, excesso de uso de celular, excesso de uso de computadores.
E é tudo, hoje as pessoas vivem em função da informação. São, como é que diz, bombardeada, né? Como é que diz, 24 horas com informação. Por isso que ele diz que o excesso de informação é a principal causa, né, do SPA, que é justamente a síndrome do pensamento acelerado. Né? É sempre um pensamento além daquilo que a gente está... por isso que hoje os problemas gástricos, nós comemos a comida, mas nós não mastigamos a comida. Nós praticamente engolimos a comida. Aí tudo é feito dentro de um processo acelerado, que só traz um prejuízo para as nossas vidas. E ele prossegue aqui dizendo, olha, pessoal, olha, uma criança de 7 anos na atualidade, provavelmente, tem mais informação de que o imperador no auge de Roma antigo, como tinha Pitágoras, Sócrates e Platão, Aristóteles, enfim, os grandes pensadores da Grécia antiga. Sabe o que Augusto está dizendo? Eu tenho mais informação, meu menino de 11 anos tem mais informação do que esses homens que entraram na história. Aí eu fico perguntando para nós cristãos, o que a gente falta hoje? É falta de matéria evangélica? Não. É compêndio de evangelho para cá, teoria para cá, é muita confissão, mas falta, sabe o que? Conhecimento bíblico e viver o que a gente sabe da palavra. Eu não estou desmerecendo o conhecimento, mas todo conhecimento precisa ser mastigado e, sobretudo, quando ele é mastigado, ele deve ser o quê? Vivido. Não adianta você estar 1h30 aqui na frente desse computador, com 3 livros, com Bíblia, com tudo isso, e amanhã eu continuar com uma vida totalmente ansiosa. Vocês entendem isso? O conhecimento meu tem que ser um conhecimento prático. Não pode ser um conhecimento meramente teórico. Um conhecimento meramente de fala, mas não ser um conhecimento de prática. Esse é o desafio meu e seu na condição de crente nessa noite. Amém? Desconfiar de mim mesmo para confiar no Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Ele fez e, além de fazer, Ele mantém. Amém? Aí nunca esqueça, Deus é Criador, Ele é provedor. Não vendo a provisão, o que acontece? Vem o milagre. De todo jeito, Deus se torna conhecido como Deus. Amém? Samuel, conclusão para a gente depois encerrar aqui com alguns irmãos. Ok. Vamos falar em encerra, né? Lute e vença a ansiedade. Ela é uma ameaça à nossa vida. Ela é um pecado a ser mortificado todo dia. John Moy diz, mortifica o pecado. Faça disso sua labuta diária. Sempre, enquanto viver, não termine nenhum dia sem lutar. Continue matando o pecado, por ele o matará. Ou seja, ele faz a ligação entre ansiedade e pecado. Ambos, a ansiedade é um pecado. E sendo um pecado, eu tenho que lutar. Lutar todos os dias. Ou seja, minha luta contra a ansiedade é uma luta diária. É uma luta do meu dia a dia. Amém? Não é só eu aprender aqui. Eu tenho que ir a partir do fechar dessa live. Minha guerra continua até um dia entrar no céu, lutando contra toda e qualquer pecado. Se a ansiedade é pecado, eu tenho que lutar contra a ansiedade.